eu sou o João Machado e esse é o Zoom Poliedro. Estamos falando de história, era Vargas. Agora a gente vai falar sobre os anos que vão de 32 a 38, em que a gente vai ver movimentos contestatórios ao poder político do Vargas. Alguns vão ser liderados pela velha oligarquia, querendo retornar ao poder, outros vão ter novos agentes políticos, como por exemplo os integralistas ou os comunistas. Vocês já estão vendo aqui, né, uma imagem, que é uma reprodução de uma manchete de jornal, destacando o movimento extremista comandado pela Aliança Nacional Libertadora, em Natal, Olinda e Recife. A gente vai falar um pouquinho sobre essa aliança entre os temas dessa aula. Começamos pela Revolução Paulista, ou Constitucionalista de 1932. Vocês estão vendo cartazes que convocam os paulistas a lutar na Revolução. Eles queriam, basicamente falando, que o governo de Vargas assumisse o compromisso e desenvolvesse uma constituinte, visando a criação de uma lei, de um código de leis maior, uma magna carta para o país. Então a gente vai ter aí, de um lado, os grupos de interesse na luta pela Revolução Constitucionalista, o Partido Democrático e o Partido Republicano Paulista, o PRP. Então a gente vai estar unindo barões do café do PRP com os populares, representados pelo Partido Democrático. A causa comum é, como a gente já mencionou, a pressão popular, a pressão de São Paulo pela convocação de uma Assembleia Constituinte, que gerou o surgimento da Frente Única Paulista. Bom, a gente vai ter um detonador também para esse movimento, que é a morte de estudantes. Martins Miragaia Drauzio de Camargo, na conhecida sigla MMDC, né, que vai fazer com que a oposição ao governo Vargas torne-se ainda maior, porque a morte dos estudantes ocorreu a partir de um confronto com a polícia, que atirou na direção dos estudantes. Bom, aí vocês já estão vendo fotos dos soldados paulistas em ação, a tomada do túnel da Mantiqueira na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Para a deflagração dessa Revolução Constitucionalista, São Paulo contava com o apoio de Minas Gerais. Minas Gerais não apoiou. São Paulo ficou junto com o Mato Grosso. E é lógico, isso enfraqueceu o movimento. A rebelião foi sufocada em alguns meses. Era basicamente São Paulo, Mato Grosso ainda era um estado muito incipiente, novo, com poucos recursos, contra o restante da nação. E as forças legalistas do Vargas foram vencedoras. Porém, o Vargas, ele ganhou essa batalha, mas percebeu que o movimento trazia modificações que eram necessárias. Então, de certa forma, ele acaba, digamos assim, atendendo às reivindicações dos paulistas revoltosos. A gente vai ter Vargas trazendo, por exemplo, a publicação de um código eleitoral, que já trazia a questão do voto das mulheres e o voto secreto, a criação da justiça eleitoral e a convocação, que era a principal requisição do movimento, da Constituinte em 33, com a promulgação da Carta Constitucional Brasileira em 1934. Então, de certa forma, apesar de vencidos, os revoltosos conseguiram atingir, em parte, todos os seus objetivos. Bom, aí a gente tem um segundo momento da história desse período, que é um momento também de tumulto, de revolta, de rebelião, que é a Intentona Comunista de 1935. Vocês estão vendo ali no centro da foto o Luiz Carlos Prestes, depois líder desse movimento, né? Líder do movimento comunista internacional no Brasil. Ele que havia sido uma liderança expressiva do tenentismo, existe a coluna Prestes, né? Durante os anos 20, e ele é o líder dessa coluna. Depois ele vai sair do Brasil, vai para a Argentina, da Argentina vai para Moscou, e de Moscou, já aliado do comunismo internacional, ele volta para o Brasil. No Brasil, ele vai fundar a Aliança Nacional Libertadora, que tem como propósito angariar apoio popular. Eles vão ter um grande apoio, um grande núcleo de apoio, não nos operários, mas sim nos militares, nos quartéis. E isso vai detonar a ação
revolucionária, a tentativa de tomada do poder em alguns núcleos, como por exemplo em Natal, no Rio Grande do Norte, além de movimentos no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Era muito novo, incipiente esse movimento e por conta disso foi rapidamente dominado pelas forças legalistas do Vargas. O Vargas puniu muito fortemente o Luiz Carlos Prestes ao exilar a esposa dele, a Olga Benário, que foi encaminhada para a Alemanha nazista, entregue aos nazistas. Essa movimentação acabou fazendo com que o Prestes fosse preso. Alguns anos depois ele vai ser libertado, vai voltar como deputado, enfim, quando o PCB é novamente admitido politicamente no país, na época do final do governo Vargas. Mas antes disso, grande penalização foi a saída da Olga e a prisão do Prestes. E o fim do movimento da Aliança Nacional Libertadora, da Intentona Comunista. Bom, outro movimento importante que a gente tem é o integralismo. O integralismo já vai na contramão do comunismo e da ANL. Porque o integralismo, a Ação Integralista Brasileira, liderada pelo Plínio Salgado, ela é uma ação que tem como linha de inspiração o fascismo italiano. Então vejam, se o comunismo é a esquerda, a gente sabe, à direita temos a Ação Integralista e os fascistas. Eles queriam o quê? Pregavam, como os italianos, uma postura mais totalitária, com Estado intervencionista, regime de partido único, nacionalismo exacerbado, expansionismo militarista. E se diziam inimigos do socialismo e do capitalismo. Tinham aquela tradicional saudação aqui utilizada do Anauê. Bom, aí vocês estão vendo uma foto do Congresso dos Integralistas lá bem no meio, logo em cima do símbolo do integralismo no Brasil, Plínio Salgado. O integralismo chegou a lançar a candidatura do Plínio Salgado à presidência da República em 1936, mas isso não evoluiu porque a gente antes vai ter o golpe do Estado Novo, que vai instalar a ditadura do Vargas e vai cancelar essa eleição. Os integralistas então foram para a ilegalidade, tentaram mais um golpe na capital federal da época, o Rio de Janeiro, atentando contra o Palácio do Governo. Foram derrotados e o Plínio Salgado foi exilado em Portugal. Bom, aí vocês têm uma foto da manifestação dos simpatizantes do integralismo, fazendo justamente a saudação Anauê, isso no ano de 1935. O que a gente tem sobre esses assuntos que vocês podem pesquisar ou consultar? A Revolução de 32 tem um acervo bem bacana no jornal Estado de São Paulo, com muitas fotos, matérias, jornais de época relatando o que foi o movimento ocorrido nesse período. Nós temos também um artigo do Rooney Citrinovics, da Revista da História, que vai enfatizar a questão do integralismo. Isso daí está disponível na web. E, para completar, sobre a Intentona, nada melhor do que ler o livro ou assistir o filme Olga. O livro do Fernando Moraes é muito detalhado, vale a pena conferir. O filme é uma boa produção que também merece ser visto. Ficam aí as dicas. Por hoje a gente para por aqui e até a próxima.